Raio-X da Previdência Complementar é uma pesquisa setorial estratégica lançada em 2012 e que está em sua terceira edição. Uma fotografia ampliada das condições em que as entidades fechadas de Previdência Complementar operam. Nós recebemos aqui o Gazzoni, diretor-geral da Mercer Gama. Gazzoni, quais foram os objetivos desta edição da pesquisa Raio-X e qual foi o índice de adesão das entidades à pesquisa? Bom dia, Daniela. Bom dia aos internautas da TV Abrap. Bem, o índice de adesão foi extremamente alto, começo por esse. Nós, já pela terceira edição, este ano ela surpreendeu, inclusive com uma adesão maior do que os anos passados. Tivemos cerca de 400 planos participando, mais de 53% das associadas participaram disso. Para você ter uma ideia, nós atingimos um volume de patrimônio de 80% do patrimônio do sistema, 70% dos participantes. E talvez o mais significativo em termos de representatividade dessa amostra, que contou com entidades de vários tamanhos, vários locais do país, é que nós temos um índice com 95% de confiança, uma confiança muito alta, apenas 6% de erro. Traduzindo para o nosso internauta, isso quer dizer o seguinte, que apenas 5% das respostas pode ter um erro de mais 3% ou menos 3%. As outras 95% estão exatas. Então isso é um índice muito grande. Mas o objetivo da pesquisa, assim como era nos anos anteriores, nós queríamos ter uma radiografia, uma foto atual das entidades, mas não apenas do seu funcionamento atual, quer seja em termos de investimentos, quer seja em termos de toda a sua infraestrutura, gestão, comunicação, mas também das suas expectativas. Porque para nós, do sistema Abrap, do sistema de previdência complementar, é extremamente importante entender como as entidades estão operando e para onde elas querem seguir para frente. Esse era o objetivo principal da pesquisa. Em linhas gerais, os resultados da edição de 2016 da pesquisa Raio-X revelam? Muito bem, aqui nós temos resultados, muitos resultados. Eu gostaria de separar alguns para os internautas. Nós temos algumas preocupações do sistema que estão ligadas ao fomento. E no fomento nós observamos principalmente que a adesão dos participantes, dos empregados, das patrocinadoras, dos associados, das instituidoras tem aumentado levemente nesses 3 anos da pesquisa, 2012 a 2014, algo como 0,7%. Então, é um índice de crescimento pequeno, mas nós estagnamos em alta. Por exemplo, os planos patrocinados por entes públicos, eles têm um nível de adesão de quase 90% dos empregados do patrocinador. Os de entes patrocinados por entes privados, 80%. Os instituidores, é um índice pequeno, mas isso é esperado, é normal, algo como 3%. Agora, esses índices, eles nos revelam não apenas um ponto importante, que é uma adesão alta, mas uma preocupação que a gente tem tido. Historicamente, nós temos um estoque, chamemos assim, de pessoas, empregados do patrocinador, associados do instituidor, que não adentram nos nossos planos. Então, eu teria 10% de planos, de pessoas de planos patrocinados por entes públicos, 20% de entes patrocinados por empresas privadas e algo como 97%. Esse é um volume de pessoas que as entidades nos revelam de 5 milhões de pessoas. Traduzindo isso, quer dizer o seguinte, que sem fazer grandes mudanças, nós temos ao alcance da nossa mão 5 milhões de novos participantes que poderiam entrar no sistema no curto prazo com algumas mudanças talvez não tão significativas assim. Então, esse volume, para termos uma ideia, é mais do que o dobro de participantes que nós temos hoje. Então, ele é extremamente significativo. Então, em termos de adesão, isso foi um ponto bastante importante. Já linkando isso, Daniel, é importante também observar que apesar de nós termos esse índice alto de adesão, esse estoque talvez ele mereça um tratamento diferente do que nós temos feito tradicionalmente para os demais participantes. Isso a gente detecta que as campanhas de adesão, elas seguem geralmente as mesmas ações que nós temos feito ao longo do tempo. Então, muito provavelmente, essas 5 milhões de pessoas, elas precisam ser instadas, tocadas de uma forma diferente, com mídias diferentes, com uma comunicação diferente, com algum produto inovador. E isso me parece que as entidades precisam repensar a sua forma se elas realmente querem chegar a esse contingente de 5 milhões de pessoas. Então, esse foi um dado extremamente importante. Outra coisa na questão da criação de produtos, dos nossos planos de benefícios,
nós vimos que a grande maioria não está em busca de criação das entidades, não está em busca de criação de novos planos, mas 42% das nossas entidades estão sim, ou criaram planos recentemente, ou estão criando ou pretendem criar no curto prazo. Esse é o dado bom. O dado que nos preocupa um pouco, que a tendência já vinha sendo mostrada, é que nós estamos criando planos de contribuição definida, até aí é uma tendência inevitável, a gente observa isso em outros países também, mas o que nos preocupa nesses planos de contribuição definida, que atinge agora 81% dos novos planos são de contribuição definida, é que apenas 24% destes planos, eles têm alguma cobertura atuarial, ou seja, alguma cobertura para os riscos de morte, de invalidez e de longevidade. Isto é preocupante porque nós estamos frente a uma longevidade crescente e nós sabemos que se nós vamos entregar planos de contribuição definidas puros, aqueles planos financeiros, muito provavelmente o período de renda que essas pessoas irão receber não será compatível com a longevidade deles. Então, aqui mais um ponto de atenção às nossas entidades e mais um ponto de atenção para nós que buscamos estruturar o sistema. Vimos também, Daniela, uma coisa muito interessante, já passando aqui um pouquinho para a parte da gestão do passivo atuarial, é que quando a gente observa as taxas de juros praticadas pelos nossos planos que têm o risco atuarial, nós vimos que tanto os planos de BD, de contribuição variável e contribuição definida, eles estão dentro daquelas curvas traçadas pelo mercado, que a gente chama limite superior e inferior da ITTJ. Então, nós vimos que os planos de BD, em média, atingiram uma taxa de 5,2% de taxa de juros atuarial, os planos de CV algo como 5,11% e os planos de CD 4,5%. E quando a gente olha isso naquelas curvas, todos eles estão plenamente contidos nessas curvas de mercado, ou seja, mostram que nossas entidades estão dentro das tendências de mercado. E por curiosidade, traçamos já as curvas de 2016, vimos que também nas curvas de 2016 esses planos estão inseridos. Outro ponto de preocupação, a gente tem sido mídia por alguns pontos fora da curva por aí, mas para tranquilizar o povo em geral e as pessoas que nos assistem, fomos verificar a solvência dos fundos de pensão. De 274 planos que tinham resultado atuarial no final de 2015, nós observamos o seguinte, que 39 deles estavam com distribuição de superávit, apenas 45 estavam com déficit para ser equacionado, e os outros 190 planos estavam dentro de margens de tolerância, ou seja, uma normalidade no sistema. E até por conta disso, nós da Mercer Gama, em apoio com a Abrap, em parceria com a Abrap, criamos um índice chamado de Índice de Gestão Atuarial, revelando já que as entidades tiveram, em média, uma nota boa, 74%. É claro que você tem dispersão em torno dessa média. O que nos mostra esse índice de gestão atuarial, que veio para ficar, é o primeiro ano que a gente cria esse índice, mas ele será reeditado nas edições posteriores, é que temos umas boas práticas atuariais, mas temos chance para melhorar também. Quase finalizando, eu queria te revelar também que nós, perguntando para as entidades quais eram as políticas que elas entendem que deveriam ser prioritárias neste momento. E aí, de novo, olhando para o fomento, eles nos revelam que eles gostariam que tivesse adesão automática. E, por fim, quando nós dizemos assim, quais são aqueles pontos indispensáveis que nós deveríamos ter para efetivamente avançarmos no fomento? E eles nos dizem assim, que queremos um tratamento tributário mais justo, educação previdenciária também aparece em coisas, e desburocratização governamental. Então eu fui um pouquinho extenso, mas isso foi um sumário dos muitos números que nos revelaram essa pesquisa. Sim. Para terminar, gostaria que você falasse rapidamente para nós como será divulgada a pesquisa. Bom, primeiro, então todas as entidades que responderam ao questionário, elas receberão um formulário, onde as respostas delas estarão lado a lado com a média do sistema. Isso vai ser um benchmark interessante, porque elas vão poder ver como é que as práticas que elas adotam na sua entidade estão em relação ao sistema. E uma novidade também é que a mesma coisa nós vamos fazer com o IGA. O IGA também vai seguir esse mesmo caminho. Tá certo, legal. Então, muito obrigada pela participação aqui. Tá bom, aqui. Daniel, muito obrigado. Obrigado para os internautas pela atenção. TV Abrap no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.